Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, como vocês puderam ver, o título do vídeo é Quem escreveu a Bíblia? Essa pergunta ela é muito curiosa e muito interessante, apesar de parecer meio clichê e óbvia. Quem escreveu a Bíblia? Aparentemente, a princípio, nos vem já tudo aquilo que foi ensinado, mas quando nós lemos, vemos que não é bem assim, ou seja, indo de encontro o que nos ensinaram, o que colocaram em nossas cabeças desde pequenos e principalmente na religião, no sistema religioso. Fizeram a gente achar uma coisa, mas quando se lê, não conseguimos perceber que é outra completamente diferente. Isso lembra muito os tempos mais antigos. Quem é mais velho vai saber, vai se identificar. Pelo menos quando eu era bem pequeno, eu costumava assistir na TV aquelas fábulas, onde haviam histórias de fantasias, algumas histórias que passavam na TV, e eu gostava muito de ficar vendo aquelas histórias. Na grande maioria das vezes eram muitas narrativas de histórias de fábulas. E isso é muito interessante, que ao ler e começar a estudar a Bíblia, eu pude ver muitas coisas semelhantes, como nós vamos ver agora, e é essa pergunta que faz despertar essa curiosidade. Olha só, quem escreveu a Bíblia? É ensinado que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês vão se surpreender ao descobrirem algumas coisas aqui. Olha só, então vamos ver aqui. Para iniciar, então vamos falar um pouquinho de Gênesis. Bom, sabemos que Moisés ele veio depois de José, mas depois de 400 anos, depois que os hebreus ficaram 400 anos presos pelos hebreus, depois de José. José, Jacó, os irmãos dele foram para o Egito e lá eles ficaram, o faraó mudou, esqueceu do povo de José e ali eles ficaram presos pelo faraó, que por se tornarem um número muito grande, um povo muito grande em número, o faraó ficou com medo e fez deles escravos. Então eles duraram 400 anos assim, até vir Moisés. Aí uma pergunta nós devemos fazer também. Como Moisés sabia da história do Gênesis, de Adão e de Eva, e quem contou para ele? Se ele escreveu, como ele sabia de toda aquela história do Gênesis e quem contou para ele? Ou seja, se ele veio 400 anos depois da era depois de Abraão, depois dos pais daquele povo que Deus escolheu. Então isso é muito interessante, mas olha só, continue no vídeo porque o que vocês vão descobrir a partir de agora é revelador e extremamente importante. Olha só. Saindo um pouquinho de Gênesis e indo para Êxodos, o segundo livro em que supostamente Moisés tenha escrito, vamos notar algo muito interessante, como em toda a Bíblia, em todo o Velho Testamento, em todo. Olha só, Êxodos 2, versículos 10 e 11 diz assim: Sendo o menino já grande, isso está falando de Moisés, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então eu não quero entrar no mérito da história, mas aqui podemos ver que Moisés se encontra na terceira pessoa e não na primeira pessoa. Ou seja, Moisés não estaria falando na primeira pessoa, é uma narrativa. Alguém está contando a história de Moisés. Não é o próprio Moisés que está contando a história dele. Então seria alguém que ouviu a história de Moisés e está escrevendo a história que ouviu. Então não poderia ter sido Moisés quem escreveu a história na terceira pessoa, mas isso vai ficar muito mais interessante. Em Êxodos ainda 6,13 fala assim: Não obstante, falou o Senhor a
Moisés e Arão. Agora Moisés e Arão estão na terceira pessoa, olha só. Eles deu mandamento para os filhos de Israel e para o faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, novamente, um narrador contando a história de Moisés e não o próprio Moisés. Portanto, não poderia ter sido Moisés quem escreveu uma narrativa na terceira pessoa dele mesmo. Mas, olha só, agora saindo de Êxodos, indo para Levíticos, como vai ficar interessante. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Então, novamente, Moisés aparece na terceira pessoa, sendo então uma narrativa. Mas vamos lá, e vocês, olha só, continuem acompanhando que vocês vão ver quão impressionante vai ficar já já, olha só. Levíticos 27, 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então ele ordenou a Moisés, ou seja, a Bíblia continua sendo uma narrativa. Do começo ao fim, ela é uma narrativa contando as histórias de alguns personagens e atribuíram essas histórias aos próprios personagens, mas não se encontra achados ou escritos do próprio punho dos personagens, sempre narrativas em terceiras pessoas. Olha só. Vamos lá, Números agora, o próximo livro da Bíblia que supostamente Moisés escreveu. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo... Bom, eu não vou continuar, mas deu para entender que aqui também se trata de uma narrativa que o personagem Moisés está na terceira pessoa. Números 36:13, são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Olha só, então sempre uma narrativa que coloca o personagem Moisés na terceira pessoa. E é agora que vem o mais impressionante, vocês vão ficar perplexos, quem ainda não viu essas informações. Olha que interessante, em Deuteronômio 1, verso 1 diz assim: São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel da além do Jordão, no deserto, na Araba, defronte do mar de Sufe, entre Parã, Tofel, Labã, Azorote e Dizabê. Então olha só. Ainda continua a narrativa e Moisés na terceira pessoa, e agora é o impressionante que eu falei. Olha só, Deuteronômios 34, verso do 4 ao 6. Olha como vai ser essa narrativa do personagem na terceira pessoa, olha só. Deuteronômios 34, versos do 4 ao 6. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Isso o Senhor falando com Moisés. Assim morreu ali Moisés. Opa! Se Moisés escreveu Deuteronômios, como Moisés estaria narrando a sua própria morte? E continua. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Ué, Moisés ele narra a sua morte, ele narra a sua sepultura e narra também que ninguém sabe onde é a sua sepultura, do lugar que ele morreu e que ele não deveria estar narrando porque ele estava morto. Então, quem escreveu isso aqui que foi atribuído a Moisés? Porque esse livro de Deuteronômio, junto com essa passagem aqui, foi atribuído a Moisés. É atribuído a Moisés, só que claramente esta é uma narrativa de um personagem em que não foi ele quem escreveu, e sim alguém escreveu uma história que ouviu falar, que ouviu de antepassados. Não poderia ter sido Moisés o escritor
desses livros, principalmente estando na terceira pessoa. E não é só isso. Olha só, vamos ver outros personagens também. Em 1 Samuel 16:13 diz assim: tomou Samuel, nessa vemos dois grandes personagens. Olha só, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ué, mas se o livro é de Samuel e Samuel escreveu, como Samuel está na terceira pessoa ungindo a Davi? Que agora tem dois personagens nessa história e os dois personagens se encontram na terceira pessoa por uma narrativa que não foram eles que escreveram, mas foram atribuídas a eles. E olha só, Isaías 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, que eita, olha esse ele mostra claramente que não é o próprio Isaías que escreveu o livro de Isaías, olha só. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, quem escreveu o livro de Isaías, se não foi Isaías? Vamos lá, Jeremias, olha só, Jeremias 1, verso 1 e 2. Palavras de Jeremias, olha só, então são palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele, olha só, novamente então, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Olha só, então, como fica muito claro que é um narrador narrando a história de um personagem que já passou aquela história, que aquela história é passado, ou que ele ouviu falar de antepassados ou de sua própria família, de antepassados da sua família que contou e foi passando de geração em geração essas histórias, e que pode ter sido muita coisa acrescentada a cada geração que essas histórias eram passadas. Fica claro que é uma narrativa, que colocaram esses personagens e atribuíram a eles essas escritas, mas que fica claro ao ler que não foram esses personagens em que escreveram essas histórias, e sim que elas foram narradas. Ezequiel, calma que já vai ficar muito mais impressionante, olha só. Ezequiel 1, do 1 ao 3. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, olha só que interessante agora. Aconteceu no 30º ano, do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados. Olha, agora sim Ezequiel parece falar dele mesmo estando na primeira pessoa. Agora sim parece uma escrita do próprio Ezequiel. Mas vamos continuar para ver. Junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele. Olha só, Samuel agora de primeira pessoa passou ele para a terceira pessoa. Começou bem, mas depois terminou narrativo. Começou com o próprio Ezequiel, mas acabou ficando na terceira pessoa, deixando então para o narrador. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então Ezequiel começou em primeira pessoa e acabou ficando em terceira pessoa, ficando então com o narrador narrando a história de Ezequiel. Mas vamos continuar então, olha só, Daniel, para acabar aqui o Velho Testamento, e vamos entrar no assunto interessantíssimo do Novo Testamento. Olha só, Daniel, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, e o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, Abidnego. Então, olha
como até o próprio Daniel, ele aparece na terceira pessoa, não sendo ele o escritor direto, e sim sendo uma narrativa da história de Daniel. A escrita não foi escrita pelo próprio Daniel, mas é uma narrativa da história dele, tendo um narrador contando a sua história. Agora vamos para Mateus, e aqui vai começar a ficar interessante. Em Mateus 3, 1 e 2, por que eu coloquei o capítulo 3? Porque o capítulo 1 vai falar do anjo que visitou Maria, vai falar de Jesus na manjedoura, os reis magos e toda aquela história de Jesus até o momento em que ele nasceu. Aí no capítulo 3 vai abordar aqui, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então olha o salto enorme que dá de Jesus quando ele nasce até a aparição de João Batista, que aí é o momento em que ele batiza Jesus, e Jesus já está com 30 anos. O que Jesus fez de bebê até os seus 30 anos? Mateus não traz muitas informações a respeito disso, e ele foi considerado um dos apóstolos. Mas olha só, Marcos 1, 1 ao 4 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então Marcos já trata direto a aparição de João Batista. Ali então Jesus com 30 anos, também não trazendo muita informação de sua infância. Diferentemente de Lucas, e é aqui que está o grande lance, em Lucas. Lucas, para quem estudou e sabe quem foi Lucas, sabe que ele nem sequer foi testemunha ocular de Jesus. Ele não foi um dos apóstolos. Lucas, segundo relatos e a Bíblia e alguns teólogos, Lucas foi um médico que ajudou o apóstolo Paulo. Ele nem sequer conheceu ou sequer viu Jesus, ou presenciou alguns de seus milagres. Lucas, ele só ouviu falar coisas e supostamente escreveu. E vamos ler aqui em Lucas, capítulo 1, verso do 1 ao 4, o que ele vai dizer. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, e olha o que ele está falando, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem. Então olha só, Lucas ele fez uma investigação desde a sua origem e colheu informações ali para poder então passar para frente as informações, como ele mesmo diz ali, e pareceu bem a ele fala. Olha só, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas ouviu falar de algumas coisas, fez algumas investigações dos fatos ocorridos e então passou e se achou no direito de passar para frente essas histórias que ele colheu, esses fatos que ele investigou, tudo aquilo que ele estudou, ele se achou no direito de passar para frente e foi o que ele fez. E é engraçado que o livro de Lucas é o que mais traz detalhes sobre a infância de Jesus. Um deles podemos ver aqui, ó, em Lucas no capítulo 2, versículos 41 ao 43. Ele diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Então, olha que interessante. Ele começa com ora anualmente. Então, Jesus ele ia anualmente.
todos os anos ele subia a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Mas cadê os registros de Jesus desde os 12 anos até os 30, quando ele se batizou? E cadê os registros dele desde quando nasceu até aos 12? Porque na Bíblia, nas Escrituras, que essa, como muitos dizem, sagrada, não tem os registros de Jesus durante esse tempo? Será que ninguém andou com ele, ninguém conviveu com ele, ninguém foi amigo mesmo dele, de viver junto desde pequeno e crescer junto com ele? Será que ninguém tem esses relatos? E Lucas, o que ele ouviu falar, ele passou para frente. Será que realmente é isso? E fica aquela pergunta: quem então de fato escreveu a Bíblia? Bom, existe um livro apócrifo de São Tomé, onde existem alguns relatos da infância de Jesus. E um desses relatos é que ele amaldiçoava um amigo e esse amigo acabava morrendo, exatamente, ele tirava a vida de um amigo. Deve ser por isso um dos motivos que não entrou na Bíblia, porque trazia os argumentos, trazia uma história negativa de Jesus. Por isso não poderia ter entrado na Bíblia, assim como muitas outras histórias semelhantes a esta e muitos livros canons, que eu mais para frente vou trazer aqui algumas dessas histórias, desses canons que eles não consideraram inspirados. Então fica essa pergunta, e que vocês possam refletir e raciocinar: quem realmente escreveu a Bíblia? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido, espero muito que vocês vão atrás das informações, estudem, coletem informações, verifiquem tudo. Até o próximo vídeo, até lá!